Eu fiz um vídeo que mostra um átomo gigante. Eu vou até deixar o link aqui para vocês verem, assistir o vídeo. E para ter uma noção certa de que tamanho seria esse átomo gigante, tal, eu usei o Google Earth para ter uma proporção certa, né? Aí depois eu exportei isso para o LIT e eu fiz um voo no Mavic 2, que o Mavic 2 aceita o LIT, e fiz também, usando esses dados do LIT, eu consegui também fazer o voo no Mavic 3. Vamos lá então no Google Earth para ver como é que funciona. Então, eu vou tentar imaginar uma esfera bem grande aqui neste mapa, né, nesse local. Então, o que eu faço? Eu venho com a reguinha, clico em círculo, vou clicar aqui nesse ponto, ou talvez aqui assim, e vou puxando até dar 900 metros de raio, que vai dar 1.800 metros de diâmetro. Aí eu salvo ela com o nome que seria o átomo. Clico novamente, propriedades, altitude, eu vou colocar absoluto e vou colocar aqui 1.500 metros de altura, alongar até o solo. Aqui eu vou deixar transparente, vou colocar 0, pronto. Agora a gente já definiu o cilindro que vai representar a esfera como se fosse o átomo gigante. Mas antes de a gente começar a gravar os pontos de vista, a gente precisa fazer uma coisa. Nós precisamos voltar aqui nessa pasta que tem os campos de vista, né, dos drones. Então vou mostrar aqui, por exemplo, vou clicar aqui, Mavic 2 Pro HQ. Você está tendo essa vista da Torre Eiffel. Olha, marca aqui que ele está a 1000 e a altura do ponto de vista é 1,24 quilômetros, né? Se eu mudar ele para um Mavic 2 da vista completa, full, olha a diferença, né? Então a gente vai usar esse ponto de vista, né? Aqui na página principal do LIT, né, flylit.com, você tem aqui o guia do usuário. Aqui na parte de Mission Hub, né, você descendo, você vai encontrar esse vídeo que dá uma explicação, dá um tutorial, e aqui nesse link para você fazer o download das câmeras da DJI, né, no formato KML, que já abre aquela pastinha lá no Google Earth. Bom, então eu tenho aqui esse cilindro gigantesco, né, que ele tem 1,8 km, né, 1.800 metros de diâmetro. E agora eu vou criar um voo. Eu vou fazer o seguinte: primeira coisa a gente tem que fazer é marcar o ponto de decolagem, tá? Então vou escolher um local aqui do alto da ilha de onde eu vou decolar. E eu vou decolar deste ponto aqui, deste estacionamentozinho aqui. Chegar bem próximo, tá? Vou aqui nessa pasta, vou átomo e vou clicar aqui. Vou marcar como letra D de decolar. E é importante criar esse primeiro ponto porque aqui, olha, se eu passar o mouse, eu estou vendo que eu estou a 72 metros de altura nesse ponto aqui da ilha, né? Ó, aqui já está 1 metro. Então, como eu vou decolar daqui, todas as alturas vão ser relativas a esse local. Agora que eu fiz isso, eu vou achar uns ângulos legais aqui. Vamos ver. Vamos ver onde que eu começo. Eu posso começar aqui. Com o Shift eu modifico o ângulo, né? Aumento a altitude lá. E com o Ctrl eu movimento a câmera. 285 metros.
Agora com Ctrl eu acerto. Acho que estou muito para cá. Vou começar daqui assim, ó, pegar esse ano que mostra Ilha Porchá, mostra Santos, e aqui vai mostrar o átomo gigantesco, né? Então esse aqui vai ser o meu primeiro ponto. Eu marco aqui 1. Aí eu venho andando, voando para cá. Vira um pouco. Acerto. Vou tentar deixar sempre no meio da tela. E vou fazer o ponto 2. Tá ok. Agora vamos voltar. Vamos ver isso aqui do alto. Aqui é o ponto de decolagem, ponto 1, 2 e 3. Tudo bem. Eu vou clicar aqui. Salvar lugar como. Vou salvar como voo átomo. KML. Salvei. Eu vou no LIT, missões, importar. E aí eu vou escolher para importar o voo átomo, abrir. É importante, isso aqui está marcado para tratar as vistas como waypoints e importar. Agora eu vou em settings e vou usar elevação online. Isso é importante para dar certo, tá? Vamos ver como é que está isso aqui. Primeira coisa é aqui, nesse ponto 1, eu quero que ele... Ponto 2, a curva vai ser 0. Tá? E outra coisa, como eu vou decolar daqui, eu vou mudar o heading para que a frente do drone, tá aqui, né? A frente do drone mostre para onde ele está indo. E a câmera também vou colocar 0 para levantar o gimbal, tá? Tem que deixar interpolado aqui. Inserir um ponto, esse ponto 2, e vou trazer ele bem aqui pertinho. E aqui no heading eu vou deixar ele assim. Então, quer dizer, ele vem reto, 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 só quando chega aqui que ele gira. Tá? Vamos ver como é que fica isso. E ele está apontando a câmera, deixa eu ver. Interpolate, né? Vamos ver se está tudo interpolate. Tá. 6 graus, 11 graus. Então aqui eu tenho altura, 104 metros, e a câmera está apontando um pouquinho para cima, 11 graus. Porque o objeto lá que interessa, ele é bem alto, né? Ele tem 1.500 metros, 1.500 metros de tamanho, né? A altura dele. Só para... Vamos ver aqui. Vamos salvar, né? Então você precisa ter um plugin do Chrome que é VLM, é Virtual Lit Mission. Tá? Procura isso daí, VLM no Chrome. E você vai exportar como VLM. E nós vamos salvar ele como Lit Mission. Só isso. Salva. Pronto. Agora nós vamos nesta pasta onde ele foi salvo e é só clicar nele 2 vezes que ele automaticamente vai abrir aqui mostrando a rota que vai ser feita, né? E uma coisa muito legal, eu vou até desligar essa rota. Aqui embaixo, olha onde está os lugares temporários, ele está aqui. Eu vou apagar tudo. Tchau. E eu vou clicar aqui no videozinho. Então ele vai começar a rodar.
Olha lá, que a câmera agora está apontando para frente. Está apontando na mesma direção que o drone está indo, né? Que isso é bom, né? Você não bater em nada. Aí quando chegar ali no ponto 1, né? É que ela vai virar de repente. E aí ela começa a filmagem. Ok. Tá bom, gostei, estou satisfeito. Então o que eu vou fazer? Tá tudo certinho aqui, vai levar 6 minutos. Vamos ver aqui os settings. Vou fazer isso na velocidade máxima. Quando acabar, eu vou pedir para ele voltar para casa, né? Tem que estar em Custom, o Heading Mode. Quando acabar, vai voltar para casa com curvas. Interpolate, tem que estar tudo interpolate, tá? O gimbal, isso é importante. Close. E agora eu vou salvar essa missão. Vou dar um nome aqui, Átomo. Salvei. Então agora eu vou clicar aqui, Waypoints, carregar a missão, carregar, ok. Vou entrar nas configurações, waypoint definido, terminar a ação e volta para casa, vira com curvas, velocidade vai estar máxima, interpolado. Tá, tem mais uma coisa para ajustar aqui, que é o seguinte: aeronave, comportamento de perda de sinal, aqui ó, sair da missão, perda de sinal. Não, então eu vou desligar isso para ele continuar. Se ele perder o sinal, ele continua a missão. Ok. Agora vamos decolar. Clicar no botão ir. E lá vai ele. Agora vai começar a girar o drone. Olha lá. Direitinho. E agora ele começa a missão. Chegando no final da missão, agora ele começa a voltar. Ele vai subir até a altura determinada. Eu vou deixar ele subir. Agora eu puxo o stick para baixo, né? No Mavic 2 ele para de subir. E aí ele vem voltando. Agora vamos mostrar como é que faz esse voo usando o Mavic 3.